Olá a todos, chegou aí o momento do nosso encontro, da nossa reflexão. Aquele que vive pecando pertence ao diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. A razão pela qual o Filho de Deus veio foi esta: destruir as obras do diabo. Todo aquele que se tornou filho de Deus não vive cometendo pecado, pois a essência divina permanece nele. Ora, ele não pode viver pecando, porque tornou-se filho de Deus. A maneira pela qual vocês podem diferenciar os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: todo aquele que não faz o que é justo e não ama a seu irmão não pertence a Deus. 1 João capítulo 3, versículo 8 a 10. João faz aqui afirmações muito importantes, mas que precisam ser entendidas corretamente, né, segundo a doutrina de Cristo, segundo a verdade do Evangelho. Veja que João não está falando aqui sobre como se tornar um filho de Deus, mas como identificar os filhos de Deus, né, como identificar um filho de Deus. João fala, assim, né, sobre como se tornar um filho de Deus em outros momentos, em outros textos. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, quando afirma, né, contudo, aos que o receberam, né, a Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou ainda nessa própria carta, no capítulo 5, versículo 1, quando ele afirma: todos aqueles que creem em Jesus, né, ou que creem que Jesus é o Messias, são filhos de Deus. Então veja, né, que nós nos tornamos filhos de Deus pela fé na palavra da vida, crendo em Jesus, né? Isso significa que nós não nos tornamos filhos de Deus parando de pecar, mas paramos de pecar porque nos tornamos filhos de Deus. É muito importante nos atentarmos para esta verdade, para essa sequência correta dos fatos, né, de como as coisas acontecem. Não é a santidade ou a castidade que faz de nós filhos de Deus, mas é o fato de nós nos tornarmos filhos de Deus pela fé em Jesus, que faz de nós pessoas santas e puras. Primeiro somos feitos filhos de Deus pela fé em Jesus, para então, né, recebermos pela fé o Espírito Santo, que é quem nos regenera espiritualmente e é quem nos santifica, né, purificando o nosso coração e nos dando o poder para mortificar a carne, vencer o pecado, para vivermos em santidade e em amor. Então veja, os filhos de Deus não pecam não porque são coagidos pelo castigo ou motivados para obter vantagem, né? Mas porque não é da sua natureza pecar. Eles foram transformados. João não está afirmando também, né, que quem se torna um filho de Deus nunca mais vai pecar. É de consenso que um filho de Deus não deve pecar, mas isso não significa que ele não poderá pecar. Veja que diz João, né, nesta carta, né, no capítulo 1, versículo 8, de 8 até o capítulo 2, versículo 2. João diz, né, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Veja, João aqui nos exorta a não pecarmos, mas admite a possibilidade de um filho de Deus vir a pecar, né? Como também faz em 1 João, né, nessa carta, no capítulo 5, versículos 16, quando diz: se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado, então veja, ó, se alguém ver o irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus e ele dará a vida
a esta pessoa. E depois no versículo 18 ele acrescenta: sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar neles. Segundo João, assim que podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem vive pecando é filho do diabo, mas quem não vive pecando é filho de Deus. Portanto, se somos filhos de Deus, não devemos pecar. Contudo, como ainda vivemos nessa carne, neste mundo, nós não estamos isentos de tentações. Nós corremos o risco ainda de cairmos em alguma tentação e pecar. Mas isso, se isso acontecer, não implica necessariamente que você não é um legítimo filho de Deus. Existe uma grande diferença entre cometer um deslize e viver cometendo pecado. Um filho de Deus pode até pecar, mas não vive pecando, pois não é da sua natureza pecar, não é da sua natureza viver no pecado, não é normal, não é natural para ele viver no pecado. Então, cada um deve fazer ou faz aquilo que é da sua natureza, o que lhe é próprio. Quem vive cometendo pecado é filho do diabo, porque ele é próprio, mas um filho de Deus, embora possa cometer algum deslize, é diferenciado por isto. Ele não vive cometendo pecado, mas faz o que é justo e ama a seu irmão. Que Deus te abençoe com graça e paz, em nome de Jesus. Amém.